Oi, galera, tudo bem? Eu sou Madison Rodrigues, sou professor, sou geógrafo e sou pedagogo e vim aqui juntamente com a professora Roberta Matos, a minha convidada. A gente vai fazer uma live com o seguinte tema: Índia, o pior país do mundo para uma mulher nascer e viver. Em 2018, uma fundação chamada Thomson Reuters, ela realizou um estudo nos 193 países membros da ONU, onde esse estudo estava relacionado a analisar, avaliar a qualidade de vida da mulher nesses países. Levaram em consideração vários critérios e saíram pontuando, dando uma nota da mínima 1 até a nota 10, em alguns critérios. Quanto melhor a situação da mulher na sociedade, essa nota ficava mais próxima a 10. Quanto pior a situação da mulher na sociedade, essa nota ficava mais próxima a 1. E aí, somando os 193 países membros da ONU, a Índia teve a pior nota e foi considerada pela pesquisa onde 550 especialistas analisaram esses dados como o pior país do mundo para uma mulher nascer e viver. Certo? Antes de convidar a professora Roberta, eu vou falar um pouquinho sobre a Índia. A Índia é a segunda economia emergente do mundo, é o segundo país que mais cresce economicamente, ficando atrás somente da Índia, que é a maior potência emergente do mundo. Hoje, a Índia é a sexta maior economia do mundo e vale lembrar, é interessante falar sobre uma contradição. Esse país que cresce muito economicamente, que vem crescendo muito economicamente nos últimos anos, que já se transformou na sexta maior economia do mundo, ainda tem sérios problemas sociais. Ou seja, nem sempre o desenvolvimento econômico está aliado ao desenvolvimento social. Um dos grandes problemas desse país é a desigualdade social. A Índia é considerada o pior país, o país que tem a maior desigualdade social do mundo. Dentre esses e vários assuntos, nós vamos trabalhar a situação da mulher, o número de estupros, abortos seletivos, casamento infantil, tráfico humano, todos esses fatores que fazem com que a Índia seja considerado o pior país do mundo para uma mulher nascer e viver. Agora estou aguardando a professora Roberta Matos. Roberta é professora de linguagens, professora de produção textual, e eu a convidei para participar dessa live. Vamos ver se a Roberta aparece aí. Eles comem com a mão direita. Não é comum comer com talher. Então isso é cultura. Isso eu tenho que respeitar, porque isso não está ferindo ninguém. O hábito deles comerem com a mão direita não está gerando nada de mal para a humanidade. Eles não usam a mão esquerda, sabe por quê? Porque eles limpam o bumbum com a mão esquerda. Eles não têm o hábito de usar papel higiênico, eles usam a torneirinha e a mão esquerda para limpar o bumbum. Então, isso é tradição cultural. Agora, do momento que tem abortos seletivos, casamento infantil, estupros, eu não posso considerar isso como cultura. Porque, assim, o que é cultura? Cultura é o conjunto de costumes e tradições de um povo. Mas nem todo costume e tradições de um povo a gente deve considerar, a gente tem que levar em consideração, principalmente quando fere as leis, fere os direitos humanos. Então, uma coisa é a gente respeitar a cultura de um país, outra coisa é a gente bater de frente quando esse país está errado. Não é? Mandela lutou décadas contra o apartheid, mas a sociedade internacional teve que lutar muito, gritar muito para dizer como assim, em pleno século XXI, os negros não têm direito. Então a sociedade internacional, discutindo o apartheid, se revoltando contra, foi responsável também, teve sua parte no fim dessa segregação racial. Então cabe a gente também mostrar o ponto positivo da Índia e o que precisa ser melhorado. E outra, Madison, pode ser até cultura também, não é que não é, mas cultura se muda. Se muda. Cultura se muda, cultura se transforma, senão estaríamos aprisionados, né, na escravidão também. E outra, o que eu queria trazer é que, aproveitando essa fala que eu trouxe das sobreposições de opressões, né,
a gente chama de interseccionalidade, tomando como parâmetro o que a gente chama de cis-heteronormatividade, que é o quê? É uma imposição de um padrão de acordo com o gênero, né? Então, a gente tem isso, a gente tem essa luta aqui no Brasil, uma luta contra esse ranço que eu digo dessa sociedade patriarcal também. E na Índia, você tem uma ideia, a Madison trouxe aí, aqui no Brasil as mulheres são estupradas muito. Na Índia é um absurdo. Eu tenho dados, Roberta. Eu posso trabalhar com números. Diga aí, eu comento. Você fala e eu comento. A cada 20 minutos, uma mulher estuprada na Índia. A cada 20 minutos. De cada 50 mulheres que sofrem abuso sexual, sabe quantas denunciam? Uma. De cada 50. Sei por quê. Porque a sociedade discrimina. Não é? Depois que a mulher é abusada na sociedade chinesa, é como se ela tivesse cometido alguma coisa errada. Então ela tem vergonha, ela é mal interpretada. Então eu vi dados que policiais, eles não acreditam nesses estupros. Eu vi uma pesquisa que dizia que a maioria dos policiais aconselhavam as mulheres a não denunciar. Eles achavam que elas queriam extorquir. Então você está inventando isso para fazer chantagem e ganhar dinheiro. Então tudo isso faz com que a mulher ela receba esse abuso e fique calada. Com vergonha dos vizinhos, com vergonha da família, com vergonha da sociedade. O toque de recolher para a mulher na Índia, Roberto, é o pôr do sol. Isso. Nenhuma mulher deve andar sozinha à noite. Isso eu não estou falando da área rural, não. Isso eu estou falando de grandes cidades, como Nova Delhi, cidade com milhões de habitantes. Nova Delhi. Nova Delhi. Uma mulher, dependendo da roupa que ela está vestindo, existem homens que acham que ela está se insinuando. Então, se ela está com uma calça jeans, só concluindo aqui, se ela está com uma calça jeans e ela não coloca o sari, que é aquele tecido que forma uma espécie de vestido, não, ela está se expondo, então eu tenho o direito de tocar sim. Eu tenho o direito de botar a mão nela. Primeiro, eu queria retomar uma coisa muito importante que o Maurício disse aí. Você se respeita uma cultura até os limites morais. A questão da ética, ela não é relativa, ela não é negociável, tá? Em nenhuma cultura. Ela é universal, né? Tá para além. A questão está para além da sociedade discriminar. E aí eu vou corrigir só uma questão que você falou, que os policiais não acreditam. Não é que eles não acreditam, é que eles legitimam. Os dados são que eles sabem, mas eles legitimam, né? E eles não só discriminam, como eles ridicularizam, eles punem essas mulheres, eles batem nessas mulheres que denunciam. Então, há uma legitimação disso pela própria estrutura, uma violência pela própria instituição do Estado, não é só da sociedade. Aqui no Brasil, aí Marcão falou assim, quando você falou algumas questões, Marcão falou assim, aqui não é muito diferente não. Aqui não é muito diferente, aqui só é um pouco mais velado, porque para você denunciar também um estupro, você passa por essas questões absurdas, né, de julgamento. Você tem que provar a vítima, os exames, a fala dela é descreditada o tempo inteiro. A começar por como se constrói essa rede de apoio de quem vai receber, porque não deveria ser um homem. Para receber uma queixa de estupro da mulher, não deveria ser um homem, deveria ser uma mulher. Porque com certeza. Ela está mais apta a entender. Então, até para acolher. Para acolher, para entender e para não ficar duvidando. Só falando um pouquinho dessa questão da Índia, eu vi uma coisa muito interessante numa reportagem da BBC, que existem lá as mulheres sem ventre. A aldeia das mulheres sem ventre. A opressão sobre essa mulher, ela é tão absurda ainda, inclusive em Nova Delhi, tá? Ela é tão absurda. Que é capital, né? Elas morrem de vergonha de menstruar. Elas não falam sobre isso. Porque os homens, eles criaram nesse imaginário dessa mulher que a menstruação, ela é suja. Que a menstruação, ela é nojenta, ela é podre, né? Então as mulheres escondem e, até pela questão de higiene, elas não usam nada, ou elas usam folha. Folhas e panos, Roberta. E panos, e quando é pano ainda é bom. Não é bom, não, sabe por que o problema do pano? O pano, geralmente, elas escondem, elas lavam esse pano, e aí, com medo de mostrar esse pano para a sociedade, elas botam para secar, mas colocam um lençol por cima.
Então, nem sol esse pano pega. Então, Isso. a contaminação, as doenças que aparecem devido a essa falta de higiene, até um tempo atrás, apenas 18% das mulheres da Índia usavam absorvente. 18%. Que era muito caro. Em torno de 55 rúpias. Não é? Um absorvente lá. Mas só para terminar essa questão de estupro e a gente falar de outras questões que a gente tem que falar aqui, de 1971 até os dias atuais, os casos de estupros aumentaram na Índia quase 1000%. Então, assim, e o pior, Roberto, o pior não é? É contraditório, mas as leis estão mais rígidas. O cara que comete um estupro, ele pode pegar 7 anos de prisão até a prisão perpétua. Então, como é que um país tem uma lei que diz que se um cara cometer um estupro, ele pode ter a prisão perpétua e esses números só crescem? Não é meio que contraditório isso? Né? Mas aí vamos falar de outro ponto polêmico, que é em relação ao tráfico de mulher e o casamento infantil, certo? Existe um desequilíbrio muito grande em relação aos gêneros. Se eu tenho quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, eu tenho em torno de 700 e tantos milhões de homens e 650 milhões de mulheres. Eu tenho uma diferença de aproximadamente 54 milhões de pessoas entre homens e mulheres. Ou seja, eu tenho um país que tem aproximadamente 54 milhões de homens a mais que mulheres. As causas: o aborto seletivo, porque nessa sociedade eles preferem ter filhos homens, e vem da questão cultural. A maior parte da população da Índia é do hindu, tem o hinduísmo como religião, 80% da população é dessa religião, e no hinduísmo o homem ele tem que cuidar da família. Cuidar do funeral do pai e a mãe, só um homem. Então, na sociedade hindu existem coisas que só o homem deve fazer. Então, eles têm preferência a ter filhos homens, e aí outra contradição, não é? Lá é proibido, desde a década de 90, o médico falar o sexo do bebê no ultrassom. Que é justamente para diminuir esse aborto seletivo. Porque antigamente era assim: é menina, tira logo. É menino, deixa. Mas aí eles burlam isso aí. Existem famílias que conseguem comprar testes de farmácia, por exemplo, ou existem médicos que dizem que a lei diz que não é para dizer, e eles dizem. E aí a gente tem um infanticídio feminino muito grande, porque quando nascem as meninas e eles não querem, lógico que a gente não pode generalizar, Roberta. Isso vai acontecer nas áreas rurais, em comunidades tradicionais, mas existe um infanticídio feminino. Prova disso é essa desigualdade entre a população masculina e a população feminina. No mundo, de uma maneira geral, geralmente tem mais mulheres que homens, porque a nossa mortalidade é maior. Mas em alguns países da Ásia, como a China, como a Índia, é diferente. Tem mais homens que mulheres. Eu falei das causas, né? E as consequências. Vou dizer duas para passar a palavra para vocês. Existem estados na Índia que a mulher, na verdade, ela está servindo de esposa para 4 membros da mesma família. Certo? Então eu tenho meus primos, por exemplo, a gente chega aos 50 anos... não tem mulher para casar, então a gente escolhe uma mulher para ser mulher dos 4. Não é? Imagine a situação dessa mulher que muitas vezes é raptada. É muito comum o rapto de meninas. E eu peguei dados também, não é? Os traficantes, que o tráfico humano é o 3º maior do mundo, só perde para o de armas e de drogas, né? As meninas com 13, 14, 15 anos, os homens que não conseguem casar chegam em 50, já estão desesperados. Então, vamos comprar uma menina. E aí, membros da família, muitas vezes, vendem essas meninas de 13, 14, 15 anos por $500. O traficante compra por $500 e vai revender a 800, 900, $1.000. Qual é o grande problema? A família vai atrás dessas meninas. Só que lá no hinduísmo, o casamento é sagrado. Então, o que é que esses homens que compram essas mulheres, que são escravas sexuais, o que é que eles fazem? Compram as meninas e casam logo. Então, muitas famílias vão atrás das meninas, quando encontram, descobrem que elas estão casadas. Aí desistem delas. Outra coisa, o casamento é legalizado lá na Índia para a mulher aos 18 anos. Mas de cada 7 mulheres, de cada 10 mulheres,
7 se casam antes dos 18. Se o casamento legalizado é só aos 18. Porque, como tem abuso sexual demais, como tem rapto infantil demais, existem famílias que querem se livrar das meninas para se livrarem desse problema. Então é melhor ela casar cedo, aos 11, 12, 13, 14 anos, para não correr o risco de ser raptada, não é? Ou de ser abusada sexualmente. Eu vi um caso de uma criança de 8 anos que foi obrigada a casar. E ela não aguentou a violência sexual que sofreu e morreu. Não é? Olha Mas só, você acabou de dizer, Madison, que no norte do Brasil isso acontece muito. Eu estava rindo aqui, não rindo, mas com um tom, né, olhando para você falando, porque muitas pessoas podem olhar isso e ficar assim, é mesmo? Poxa, eu vi a galera aí, pô, barra pesada isso. A gente tem, eu costumo dizer para todos os meus alunos que a gente tem vários Brasis dentro de um só. E talvez nós aqui, por isso que eu digo do meu lugar de fala, de mulher branca de elite, que mora no centro urbano, que eu não tenho tanta envergadura moral para falar de todas as mulheres do Brasil. Porque o Brasil, Maluzinha, Bolitrô entrou aí, perguntou se vocês têm dado do Brasil. Eu estava dizendo aqui quando travou que o Brasil ele é o pior país para se nascer menina. Sabe por quê, Márcio? Por causa do casamento infantil, você acredita? 2018. Porque a gente não acha que isso que aconteça aqui no Brasil, não. E acontece no Norte e no Nordeste. Nós temos índices absurdos de meninas casando. E isso aí eu quero puxar uma origem histórica disso, né? Que aí Maurício, que gosta muito da Mário Del Priore, e ela tem uma obra que é como é que é? A História do Amor no Brasil, alguma coisa desse tipo, que ela vai reconstruir desde o Brasil colônia, né? Como é que se davam as relações de amor e tudo. E o matrimônio, assim como você relatou na Índia e aqui no Brasil, ele era tido como um negócio, certo? Não existia questão de amor para nenhum dos lados. Mas a menina, assim que ela menstruava, ela era dada ao matrimônio. E aí e isso perdura ainda na nossa sociedade. É um ranço que a gente arrasta. Né? É um pensamento que eles têm assim, Roberta. Teve a primeira menstruação, o corpo está preparado para ser mãe, então já dá para casar. Né? Porque faz parte da estrutura da sociedade patriarcal. A mulher só está na casa para cuidar do lar, para dar atenção à família e para procriar. As mulheres, hoje, por exemplo, elas deixam muitas vezes de ter emprego porque têm filhos, porque também tem a questão da menstruação. Então, essas questões, elas perduram. E aí eu digo para você, tudo isso tem uma raiz histórica. E o que a gente tenta, e aí eu uso a Márcia Tiburi, né, no livro dela, que ela fala o seguinte, ela fala o feminismo, né, ele existe para desconstruir o patriarcalismo, sim. O patriarcalismo, ele deixou heranças terríveis para a gente. Então, inclusive, ela diz, viu, meninas que estão me assistindo, eu digo meninas porque eu estou falando do feminismo, ela diz que não há meio termo, tá? Não há. Ou você Roberta, é feminista ou você não é feminista. Não existe esse deixa eu pedir um esclarecimento para você. É muito comum a gente escutar, principalmente de homens, mas eu já escutei inclusive de mulheres, uma frase mais ou menos assim: se o machismo não é bom, porque o feminismo seria? O que eu costumo dizer é que as palavras são parecidas, mas o significado de machismo e feminismo é totalmente diferente. Então eu queria que você aproveitasse esse gancho e falasse aí de machismo, feminismo e femismo, não é isso? Primeiro eu vou dizer muito simples, isso é uma dúvida elementar que sempre se tem, e é muito legal falar sobre isso. Aprendam de uma vez por todas que o contrário de machismo se chama femismo. Femismo. Tá? O femismo. O que é o femismo? Realmente existe muito reduzidinho, mas não se compara ao machismo que tem. Mas são mulheres que acham que um mundo gerido por mulheres e a mulher em situação hierárquica superior, ele daria mais certo. Então, há realmente uma intenção de que o homem ele passe para o lugar que os homens querem que nós estejamos hoje. Segundo plano. O feminismo é apenas uma luta por igualdade de gênero. Vai para além disso. Vai para além de uma questão deixa eu ver, só ler o que o pessoal está escrevendo aqui. Eu não consigo. Eu estou pegando papéis aqui porque eu não consigo ler. Tá bom. Fernando perguntou o seguinte. Mesmo, Gigi colocou aí, né? Um beijo, Gigi.
que o oposto de machismo é feminismo. O feminismo é uma luta para a desconstrução do patriarcalismo e do machismo, tá? O feminismo, ele não mata. O feminismo, ele não quer matar. O machismo, ele mata e quer matar. O machismo, ele vai pela... O feminismo, ele não se coloca por violências nem física nem simbólica. O machismo, ele se coloca pela violência física e simbólica. Porque essa ideia da menstruação, da mulher não poder falar, não poder se cuidar, é simplesmente por quê? Porque ela é violentada simbolicamente. No documentário, elas não olham para cima quando perguntam assim, vamos falar de menstruação? Elas começam a rir, se envergam, olham para baixo e começam a rir. Elas não falam, não tem ninguém nem batendo nelas. Mas a violência simbólica é tão grande que se constrói dessa forma. O feminismo é uma luta pela igualdade de direitos e para que, principalmente, a gente pare de querer definir o mundo por gêneros. As escolhas, as culturas montadas por gênero. As leis indianas em relação à defesa das mulheres estão elevadíssimas, estão evoluindo cada vez mais. Em 2012, lá na Índia, teve um estupro coletivo, que também é muito comum lá. Uma estudante de fisioterapia, ela vinha voltando da faculdade, e aí vários homens pegaram ela dentro do ônibus. E aí, quando um terminava o estupro, o outro começava, depois vinha um outro. Quando o primeiro estava pronto para ir de novo, então gerou uma mudança na sociedade indiana, porque a sociedade começou a se revoltar, a não aceitar aquilo. As leis mudaram, é tanto que eu falei para vocês que, comprovando o caso de estupro, a lei vai de 7 anos até prisão perpétua. O governo está criando lei, mas fiscalizando eu acho que não está. Porque os números só aumentam, certo? A gente não tem uma diminuição disso aí. As mulheres não se sentem seguras em denunciar. Então, a lei existe, mas na prática não está funcionando, certo? Não é só uma questão de não se sentir segura, Madison. Existe uma questão que a gente discute, que é a estrutura, tá? E aí, vários autores hoje vão falar sobre a estrutura. A gente não pode discutir racismo, machismo, estupro, falando de casos individuais e há uma contaminação da estrutura do Estado. Na Índia, as mulheres não têm direito de liberdade de expressão? Não. Muitas vezes, elas ficam inseguras até de comentar com as próprias mulheres. Elas se sentem oprimidas e elas guardam isso, não é? Então, a liberdade de expressão da mulher da Índia, ela praticamente não existe. Lógico que nas grandes cidades a gente tem as mulheres mais independentes, que já estudaram fora, que têm acesso à leitura, têm acesso a conhecimento, não é? Mas a gente ainda encontra esses problemas nas grandes cidades. Imagine na área rural, não é? Imagine na área rural. Ei! Deixa eu trazer números aqui em relação a abortos. Sabe quantos abortos seletivos, abortos de meninas, são realizados por dia lá na Índia? Dá um chute alto aí, Roberta. Eu estava até vendo os dados, não sei, centenas. Chuta. Não, centenas, milhares. 13.500 abortos por dia, que dá aproximadamente 7 milhões por ano. Ou seja, a cada ano, 7 milhões de meninas deixam de nascer. E essa desigualdade na distribuição da população por gênero aumenta a cada ano que passa. Roberto, uma outra polêmica que tem lá na Índia é porque os homens estão revoltados, né? Com essas leis que protegem os direitos das mulheres, né? Então, a lei de violência sexual tem... Essa lei de violência sexual, de estupro e tudo mais, vai de 7 até prisão perpétua. Mas tem alguns crimes lá que eles consideram ultraje à decência, não é? Não chegam a ser crimes sexuais, mas é para humilhar a mulher. Então, tem jovens que, quando entram no metrô e encontram mulheres sozinhas, acontece de tirar a roupa dessas mulheres para fazer que elas caminhem correndo peladas em plena cidade. Então, um ato como esse, ele não é considerado uma violência sexual para a lei indiana, mas ele é considerado ultraje à decência. E aí pode ter uma punição de até 2 anos. Essa violência... Pode falar, Roberta.
aí mais uma vez você vai trazendo a Índia, e eu entendo, e é Puxa óbvio, para o Brasil. eu vou trazendo o Brasil. No Agora. Brasil, até 2018, você fazer qualquer tipo de ato, como, por exemplo, masturbar-se em cima de uma mulher num transporte coletivo, Que lá não tinha acontece muito. tipificação. Não tinha tipificação. Então, hoje a gente tem que é um crime de importunação sexual. Mas o que eu estou querendo dizer aqui que essa questão cultural ela é tão mais difícil de ser mudada que não adiantam só leis. A gente tem que ter pessoas falando, a gente tem que quebrar paradigma, a gente tem que parar de ter medo da mudança. Eu juro que eu fico meio compadecida quando eu vejo uma mulher que tem medo de se declarar feminista, porque provavelmente ela não sabe tanto o que significa, né? Então, eu não posso ter medo de dizer. Então, com isso, e aí a Márcia Tiburi, ela fala uma coisa, a Márcia Tiburi, não, perdão, a Chimamanda Adichie, ela fala também uma coisa interessante, que é o quê? Para você ter ideia de como é difícil, e os homens vão se revoltar, porque vão existir leis, mas enquanto a gente não mudar a estrutura social, e para você ter ideia do quanto é difícil mudar a estrutura social, a gente tem uma linguagem contaminada. A linguagem... Aí a Chimamanda vai dizer que isso, eu grifei aqui, né, algumas partezinhas, ela vai dizer que a linguagem, olha só, anotem isso, é repositório das nossas crenças, dos nossos preconceitos e dos nossos pressupostos. E então a gente ainda aceita as pessoas dizer, como o Gi falou aqui, que ela colocou, num casamento, eu os declaro marido e mulher. Quer dizer, você se torna marido e eu me torno mulher? Eu sou mulher. Na minha concepção, eu não me torno porque eu me casei com você. Então, a linguagem ela é contaminada e eu tenho que quebrar a estrutura. Quebrar a estrutura. Desde a questão do lugar de fala, entender o que é lugar de fala. Eu fiz questão de começar aqui dizendo que eu, como mulher branca, eu me sinto apoiando a causa das mulheres indianas. Eu apoio o feminismo negro, mas eu não falo como com propriedade nesse lugar de fala. E aí eu só queria esclarecer para você, Mads, que quando eu falo de lugar de fala, não é de depoimentos individuais do que eu sofro. Lugar de fala é ocupar uma posição na estrutura desse poder que eu possa fazer mudanças. E a gente não tem. A gente tem um congresso de homens. Então, como é que eu vou ocupar meu lugar de fala nessa estrutura? Nós temos que ir à força, pela luta feminista, conquistar, trazer para a gente cumprir com o nosso direito de lugar de fala, de se sentir representada. Então, quando vocês falam, a sua aluna que perguntou sobre liberdade de expressão na Índia, quando você fala os homens revoltados, quando vocês falam assim, e não há fiscalização, e você falou, eu acho que não. Enquanto não se mudar a estrutura das instituições, enquanto não se mudar a mentalidade das pessoas, e aí eu não posso esperar que os homens façam isso, porque eles estão numa posição de privilégio. Quando eu estou numa posição de privilégio, essa luta, ela até me incomoda. Por isso que eu digo muito para todo mundo, para os meus alunos, o que minha luta te incomoda? Por que te incomoda? O que minha luta de mulher por igualdade vai tirar de você? O que ela vai tirar de você? Porque lá vem a feministazinha querendo igualdade, querendo ocupar o Congresso, querendo ocupar os lugares de destaque na estrutura de poder. Enquanto isso não acontecer, a Índia pode crescer economicamente. Enquanto isso não acontecer, pode se desenvolver, podem ter várias leis, as leis serão ignoradas pelas próprias instituições. Porque quem ainda está nisso é o considerado primeiro sexo, que é o homem. Nós ainda somos considerados muitas vezes como um segundo sexo, numa posição hierárquica, diante dessa ideia de cis-heteronormatividade, que se impõe nesses países que ainda subjugam essas mulheres por aí afora. E o Brasil não está muito atrás, não, tá? Não está muito atrás, não. Algumas mulheres na Índia que defendem essa causa do feminismo, elas acham que essa seria a melhor solução para acabar isso. Principalmente uma igualdade na política. Que essas mulheres tomassem voz e que fossem para a política para lutar justamente por leis que defendessem os seus direitos. E hoje essa é a maior bandeira, não é? Tem que ser. Da sociedade indiana. Tá? E tem que ser. Quando eu falo lugar de fala do negro, lugar de fala da mulher, nós temos que ocupar lugares de destaque.
Como é lugar? Eu tenho que estar... Como é que vão decidir na Índia, por exemplo, na legislação, vão decidir sobre o aborto seletivo, que você falou? Como é que vão decidir sobre a menstruação, sobre o trabalho, sobre essas questões, se eu não tenho mulheres lá? Os homens, como eu digo, eles vão querer se manter. Então, a mudança estrutural, ela não vai se dar pela taxação do crime apenas. Eu tenho que ter... Aí é o que eu digo, vamos lá, eu estou fazendo redação aqui também. Na redação, eu sempre falo para os meus alunos, você tem que agir de imediato, que é o quê? Tem que ter fiscalização da lei, tem que prender, tem que punir, tem que ter denúncia. Mas, em paralelo a isso, eu tenho que mudar a estrutura. E isso demora muito. Isso se dá pela libertação, pela educação. Isso lhe dá por a gente fazer com que essas mulheres entendam que feminismo não é crime, não é pesado, não é sujo. É uma luta para que a gente possa ocupar os nossos lugares de destaque e falar sem ser considerada chata, e falar sem ser considerada falastrona. Ah, porque fala demais. Ah, porque... E nós temos que ocupar nossos lugares. Então, é muito importante que a gente entenda que isso começa na política. Porque as decisões estão sendo feitas lá no Congresso, que eu chamo que são as ágoras, né? Lá no Congresso, sem que essa é a nossa participação. Estão decidindo aborto, estão decidindo casamento infantil, idade mínima, estão decidindo com o voto majoritário de homens. E melhor ainda, que eu vou dizer, pior ainda, homens brancos, héteros, que não entendem a situação e que acham que não tem problema algum. Então, eu faço questão aqui de falar de lugar de fala. É ocupar o seu lugar de representatividade. Precisamos de mulheres negras falando pelo feminismo negro. Precisamos que essas mulheres indianas falem também, né? Que elas possam falar em suas causas. Isso é muito importante. Em nome da Chimamanda, num discurso que ela fala, que ela faz também e tudo, né, emprestando essa fala aí, que é o seguinte: qual o lugar que vocês, homens, podem assumir nessa história? Vocês podem ser mensageiros, né? Mensageiros Multiplicadores. apoiadores das nossas causas, né? Michel Foucault, a história da sexualidade, né? Eu acho que é a história da sexualidade. Eu rotulo as pessoas pelo sexo, né? Eu crio, e aí, obviamente, que quem é que vai mandar, quem vai sobrepor, objetificar, estuprar, dominar os cenários de trabalho, dominar os cenários políticos, são quem? É quem está na situação do privilégio nessa dicotomia, que é quem? É o homem. A mulher, ela está lá tentando contra, que ele vê como se fosse contra, tanto é que o movimento feminista, eles veem como se fosse um movimento contra os homens, né? E não é. Queremos apenas igualdade, queremos amadurecer sociologicamente. Isso só vai trazer mais harmonia para o nosso país, isso só vai trazer mais harmonia para o mundo. Lutemos pelas mulheres, lutemos por todas as minorias sociais, deixando claro que minorias sociais não é um aspecto quantitativo, porque temos a quantidade de mulheres que temos majoritária no Brasil e ainda somos minorias sociais. Então, que a gente lute por essas minorias e, acima de tudo, que aí tem o esqueminha do lugar de fala, que é muito legal. Se você está no lugar de fala, ótimo, fale, e se vai contribuir. Se você não está e quer falar, se prepare para isso. Se você não está preparado, não está no seu lugar de fala, cale-se. Eu vou ficando por aqui com Roberta, gente. Foi um prazer. E para encerrar da melhor forma possível, a palavra vai... Eu que tenho que encerrar, porque eu sou mulher e estou no meu lugar de fala neste momento. Estou passando a palavra para você. Olha eu. Queria só dizer para vocês, exatamente assim, é mais um clamor para que realmente a gente possa não desistir. Às vezes, eu digo isso para os meus alunos, em várias lutas de minorias sociais, o que querem é nos enfraquecer. Há um movimento, e eu digo do patriarcado, me entendam quando eu digo do patriarcado, e tudo que compõe esse patriarcado, há um movimento muito grande para a gente se fragilizar, para a gente se enfraquecer, para a gente se achar culpada em determinadas lutas. Então, assim, que a gente possa tanto fortalecer, né, as minorias, quanto se fortalecer para essa luta. Então, deixo esse recado aí para vocês. Mulheres, né, falem, lutem por outras mulheres que vocês conheçam. Vamos policiar a linguagem e a estrutura. Djamila Ribeiro, ela fala que de nada adianta, né? Abraço, Fernanda. Barulho e não está mexendo ali Duda na Flor. estrutura. Ela fala isso no manual, pequeno manual antirracista, né? Fala da estrutura. Silvia Almeida também vai falar isso. Mas eu falo isso com relação à nossa luta
com relação à mulher. Temos que mudar a estrutura, e mudar a estrutura é estarmos em lugar de importância, de destaque, em que possamos falar e lutar pelas nossas irmãs. É isso. Gente, um abraço. Muito obrigado mais uma vez, Roberta. Que seja a primeira de muitas. Vamos buscar temas parecidos com outras culturas. Mas muito obrigado. Certo? Valeu, Tchau, gente. Valeu, gente. Madison. Valeu, tchau.